Neste dia 11 de novembro, às 20 horas, na sala de eventos do IFAM, acontece o lançamento do livro Mário José Remor, Retrato de uma Época, escrito por Valmir Guedes. É ele o nosso entrevistado de hoje, no Jornal Litoral Meio-Dia. Bem, meus amigos, temos o prazer de receber aqui nos estúdios da sua Rádio Litoral o jornalista e, antes de tudo, escritor, porque é exatamente essa a função que o traz aqui dentro do nosso programa hoje. Quero conversar com o Valmir Guedes, a quem eu desejo uma boa tarde. Boa tarde, Paulo. É lógico que as pessoas... Valmir Guedes como escritor também é. Mas, aliás, a própria função do jornalista já leva o cidadão a ser um escritor, né? Porque o cidadão escreve o dia todo e tudo que você faz, naturalmente, a pena, o bico, vai estar sempre presente. Mas agora você está com uma situação, não vou dizer inusitada, mas, olha, um rescaldo, podemos assim dizer, do trabalho, do potencial, do lagunense, que às vezes pouca gente conhece. Você está fazendo um livro em que fala de Mário José Remor. Que livro é esse? É um livro político, né? Eu entrei nessa área, né? É o terceiro livro meu. Eu tinha feito um sobre o Porto de Laguna e o segundo foi sobre o encalhe do navio Maltesa. E há algum tempo eu vinha conversando com o Mário José Remor, que foi prefeito da Laguna de 76, assumiu em 77 até 82, são 6 anos. E a gente sempre conversava muito sobre a Laguna daquela época, comparando com a de hoje, e isso me levou a combinar com ele um dia a escrever um livro sobre a trajetória dele política, até porque ele não era político na época, né, há 40 anos atrás. Evidentemente que a Laguna era uma outra Laguna, né? Sobre o outro contexto dos dias atuais. Mas em alguns problemas a Laguna continua a mesma de 40 anos atrás. Então comecei a fazer entrevistas com o Mário José Remor, que está com 79 anos, e da sua administração, tive acesso ao diário dele, com alguns escritos, reli também todos os jornais da época, documentos. A hora que eu me sentei para escrever, eu vi quão rica era realmente as informações que eu tinha e como a Laguna mudou, né? Houve um diferencial da Laguna da década de 70, onde éramos muito mais ricos em inúmeros fatores, em inúmeras áreas, e a Laguna de hoje, como a gente perdeu, como em algum momento da história política da Laguna, a Laguna se perdeu nessa curva, que não consegue mais achar o caminho, né? Com todas as esperanças que a gente tem tentado, mas tanta coisa tem ficado para trás, em tantas áreas, né? Hoje somos um município, um dos últimos em quase todos os coeficientes, né, socioeconômico do Estado. Então, a intenção mais foi essa, de mostrar, olha, a Laguna da década de 70 comparado com a Laguna de hoje. Será que dá para resgatar essa Laguna que a gente teve, que foi pioneira naquele carnaval de rua, de escola de samba, pioneira, isso tudo no governo dele, pioneira, por exemplo, na criação da Semana Cultural, que movimentava todo o sul do estado, né, em todas as áreas ali, de artes, de peças teatrais, musicais, bandas, que marcou época os 6 anos dele. Depois, assim, a participação da Laguna no programa Cidade contra Cidade, do Silvio Santos, que deu todo um diferencial, quer dizer, a Laguna ficou conhecida a nível nacional, né, e trouxe muitos turistas para a Laguna, que vieram conhecer a Laguna. Depois o desenvolvimento que se deu na Laguna com a venda do aeroporto, que já estava desativado, o aeroporto lá no Mar Grosso, e a criação do novo aeroporto, que abriu ruas e avenidas na Laguna,
Então foi uma administração muito profícua, assim, ela teve um diferencial muito grande que marcou uma geração. Hoje, quando a gente fala com pessoas que viveram aquela época, eles sempre relembram essa laguna daquela época, da década de 70, e principalmente do governo Mário Remor, que soube montar, e isso é uma característica de um bom administrador, ele soube montar uma equipe muito ligada a cada área, com pessoas que conheciam realmente as áreas onde iriam trabalhar, e bem por isso ele foi vitorioso nesse sentido. Então é isso que me motivou ao livro, né? Para mostrar para os novos governantes, né, como que foi feita a administração, como foi composta, como existia esse grande amor por Laguna, realmente existia. A gente sente, quem for ler o livro vai ver isso, quem não viveu aquela época, os mais jovens principalmente, ou quem não era da Laguna, quem não morava ainda na Laguna, vai ver esse grande amor que ele tinha e com a sua equipe por Laguna. Então foi uma época, há 40 anos atrás, onde a Laguna despertou e entrou no cenário nacional. Uma coisa, Valmir, o livro Mário José Remor, Retrato de uma Época, o que mais chamou a atenção nessa fase, nessa época? O que eu digo assim, é o grande diferencial. Eu vivi bastante essa época, né? Era jovem ainda, mas acompanhei naquela época muito bem a Laguna, né? A gente não sabia que a Laguna ia perder tanta coisa. Da terra do já teve, né? Mas o diferencial da administração. O que eu notei bastante, o livro ele não é essencialmente político, pode parecer, por isso o título é Retrato de uma Época, porque eu procurei contextualizar o governo dele. Quer dizer, então eu trago um resumo a nível nacional, como estava o Brasil, como estava o governo do Estado, né, e faço uma análise política também da época. Quem eram os vereadores, quem era o presidente da Câmara, quantos votos eles ganharam, alguns ainda estão por aí, né? Muitos deles continuaram na política posteriormente, não foi o caso do seu Mário, que depois saiu da política, mas vários deles continuaram depois na política. Mas o que chama mais atenção, o que me chamou muita atenção, era esse carinho por Laguna que eles tinham. Realmente existia um carinho. Foi uma administração que era para ser de 4 anos, o governo federal depois prorrogou por mais 2, então foi para 6 anos, e não teve um escândalo. Não teve uma denúncia, não teve nada. Quer dizer, por quê? Porque era uma equipe muito coesa, muito correta, muito ética. E isso realmente chama a atenção. E chama a atenção com o carinho que eles tiveram com o dinheiro público, né? Enxugando a máquina, cada centavo que entrava na prefeitura realmente era aplicado, né? E esse carinho com a cidade. O diferencial que eu vi, analisando, principalmente o noticiário da época, a gente vê bastante isso aí. Eu vou agora a um pequeno intervalo, mas eu quero voltar a conversar com você, principalmente com relação às suas obras, e esta, que nós podemos dizer que é, na realidade, um complemento dessa sua atividade como escritor, e saber dessas obras, essa é a sua obra-prima, mas daqui a pouquinho você vai responder quando nós voltarmos depois do intervalo comercial. Voltamos com a participação de Valmir Guedes. Valmir, foi sua obra-prima? Essa que fala, que retrata o Mário José Remor como o divisor de águas no município de Laguna? Eu não digo que foi obra-prima, foi uma obra pioneira na Laguna, né? Porque até então nós não temos, falando literariamente, uma obra retratando um político. A gente não teve isso na Laguna, né? E eu nunca tinha entrado, inclusive, nessa área de fazer biografias e abranger essa área. Os meus 2 outros livros são completamente diferentes, né? Um é o Porto, na verdade,
A Luta de um Povo Traído, que eu faço toda uma análise, um retroágio para mostrar a história do nosso porto, a nossa barra, né, inclusive, e o outro é o Encalhe do Maltesa, também todo aquele processo que ocorreu. Então esse é um livro que não era uma seara muito, né, então mas ficou, eu consegui, eu penso que eu consegui atingir o objetivo, né. Primeiro também homenagear o Mário José Remor. Eu acho que falta isso na Laguna. A gente homenagear personalidades da Laguna em todas as áreas, né? Radialistas, jornalistas, enfim, empresários, né? Políticos, administradores, ex-administradores, e a gente não tem isso aí. Nas suas obras tem um detalhe interessante, que é a questão a veia jornalística. Falar em onde é que a gente consegue adquirir esses livros do Valmir? Está existindo, Paulo, uma tendência até nacional, eu creio, de jornalistas produzirem livros, escreverem livros, né? Os escritores até, a gente vê em livrarias que grande parte dos livros, principalmente biografias, estão sendo escritas por jornalistas, né? Não por escritores, por incrível que pareça. Porque a linguagem jornalística é totalmente diferente, uma linguagem mais literária, né? Mais rebuscada. Então, isso aí está atraindo mais público. Talvez seja essa a tendência da linguagem jornalística. As pessoas são mais diretas, querem saber. Isso, bem isso. Fica rodeando, floreando muito. Né? Não, o que houve? Aí o jornalista... O tempo hoje é muito curto, né? Exato. Então, quer dizer, hoje uma pessoa para ler um livro de 200, 300 páginas, 400 páginas, tem que ser realmente uma leitura que prenda, né? Com a internet hoje, está tudo muito sucinto, né? Com Facebook, com redes sociais e blogs e tudo, está tudo muito sucinto. A gente sente muito isso. Então, quer dizer, ninguém mais tem muito tempo porque é muita informação, né? Então tem que fazer uma linguagem, procurar fazer uma linguagem, escrever de uma forma que prenda o leitor. E aí eu acho que esse linguajar, vamos dizer assim, mais coloquial, mais jornalístico, talvez cumpra isso. Cumpra bem isso aí. Hoje nós temos um problema quanto à venda de livros, que é que na Laguna a gente não tem uma livraria. Na verdade, livraria mesmo nós não temos. Nós temos um sebo, né, que faz o papel de livraria. E aonde está a venda? E também em algumas padarias e tal, ele está à venda. E diretamente também, por e-mail também, venda direta. É o que a gente tem. Os meus outros livros. Esse terceiro ainda não, né? Esse terceiro não está vendo. O que eu acho interessante é que não fica aquela sensação de que a Laguna, que era a terra da cultura, está se afastando um pouco dessa denominação, ou seja, as pessoas estão mais voltadas a outro tipo de atividade do que propriamente a cultura propriamente dita. Porque se nós perdemos livraria, não perdemos o cinema e nem tampouco o nosso teatro, graças a um trabalho, um esforço do IFAM muito grande. Mas parece que as pessoas se afastaram desse tipo de, vamos dizer assim, de vida, que é a vida cultural. Isso preocupa, não preocupa, Valmir? Preocupa, claro que isso não é um fenômeno que está acontecendo só na Laguna, né? A gente sabe que em vários outros municípios, outras cidades, principalmente cidades maiores, a violência, a televisão, o computador, a internet, enfim, tem afastado muito o público da rua, o público de manifestações culturais e tudo. Só que a Laguna, assim, eu acho que é um diferencial nosso, né? É a cultura, é a história que a gente tem, né? Eu acho que isso não deveria se perder, porque existem muitos grupos folclóricos, existe todo um rico manancial nessa área de grupos teatrais, de grupos musicais, de bandas centenárias, que o poder público também tem que ajudar nesse sentido, né? Então se perdeu talvez muito por isso, porque eu acho que o poder público também se omitiu nesses últimos anos. Basta ver a situação que nós encontramos as duas bandas, né? E não se encontra ninguém no município que não gosta de uma sociedade musical, de uma banda, né? Então eu penso que hoje a gente tem um teatro recuperado muito bom, né?
Então, eu acho que houve uma ausência do poder público nesse sentido. Eu não acho que a população se afastou. Eu acho que o poder público... E aí eu cito um exemplo da nossa Semana Cultural. A Semana Cultural foi criada em 81, no governo Mário José, no inverno. Justamente para quê? Para alavancar o turismo do inverno. Essa era a intenção primeira, né? Então, o que aconteceu com o passar dos anos? E isso foi conseguido nos primeiros anos. Os grupos teatrais de vários municípios aqui se hospedavam. Era combinado com a rede hoteleira um preço melhor, justamente pacotes turísticos que eles chamam, né? Então isso atraiu muito grupos culturais de vários municípios. A cidade virava um polo mesmo, ela virava um polo cultural com participação da UFSC, que eles foram muito felizes nisso, e hoje nós temos uma UDESC aí, o que na época nem a gente tinha. Então, quer dizer, e eu acho que está faltando é trazer isso aí para a gente continuar. Com o passar dos anos, o que a gente nota, e eu acompanhei bem isso aí, é que muitos prefeitos, muitos administradores apenas cumpriram o calendário da Semana Cultural. Faziam o mesmo, a mesmice de sempre. E isso afastou o público. Quer dizer, eram os mesmos grupos, as mesmas exposições, não havia novidade nenhuma, né? Hoje nós não temos um festival gastronômico de nenhuma espécie, nem de camarão, nem de tainha, tudo isso foi afastando, isso tinha na Semana Cultural quando foi criado, em seus primeiros anos. Então eu não creio que seja a população que se afastou também. Claro que existem outros meios que hoje para tirar, vamos dizer assim, o sujeito de casa, tem que ser uma boa atração. Senão o sujeito não sai de casa. Né? Ele tem que se sentir bem, ele tem que... Né? Então, mas não tem isso. Né? Você não vê uma banda, não vê um boi de mamão, nem no carnaval. Nem no carnaval. Então eu acho que existe isso aí também. Né? Eu quero voltar a essa questão do Mário José Remor, até porque eu achei muito interessante quando você disse que hoje o desenvolvimento da Praia do Mar Grosso se deve a essa iniciativa do então prefeito Mário José de, sem recursos, fazer com que recursos fossem gerados aqui mesmo através da criação do loteamento do aeroporto. Aí eu pergunto, mas ainda tem uma área do Mar Grosso imensa que está lá, abandonada, sofrendo constantemente ações para que não aconteça o início de um loteamento. Está faltando outro Mário José para resolver a situação, será isso? Eu acho que o desenvolvimento passa por isso também, né? Em 1976, há 40 anos atrás, a praia, na verdade, era bucólica, era uma praia que não tinha praticamente ruas, não tinha Avenida Rio Grande do Sul, hoje Maurílio Cafuri, mas não, a avenida parava ali na Rua Tubarão, Criciúma, não tinha essa continuação. O Mário José, ele abriu aquilo ali com loteamento, quer dizer, então surgiu várias ruas, ele fez a continuação da Avenida Beira-Mar até o Molles, né? Ele fez tudo aquilo ali, e eles foram muito felizes num aspecto. Eu sempre gosto de analisar esse aspecto. Eles foram felizes no sentido assim, o administrador pensou, Paulo, muito bem, eles deram o nome, a nomenclatura de todas aquelas ruas, até a São Joaquim, até o Modes da Barra, ali até o Porto, de municípios da nossa região. Exato. E isso foi intencional. Qual era a intenção deles? Era que os nossos vizinhos, né, quer dizer, moradores, habitantes da região, adquirissem lotes, o que de fato aconteceu, e construíssem na nossa praia, né? Quer dizer, prédios, hoje a gente vai na praia, tem prédios lá de famílias e municípios vizinhos e tal. E isso deu uma alavancada na região da Lagoa. Agora, é claro que passa, e a gente tem uma região lá que está conflituosa há anos e anos, né? Mas passa realmente por um plano diretor, né? Passa por todo um problema de infraestrutura, problema de andares, que isso tem que ser também estudado, rede de esgoto, hidrossanitária, tem que ser estudado também com cuidado, né? Para também sombra na praia, não se transformar numa Camboriú, né? Passa também por isso. Eu espero que o novo governante, o novo prefeito, procure, eu até já estou sabendo que parece que já andam em negociações para ver se deslancha aquela área toda ali, né? Que é uma baita de uma área. Imagina na construção civil quantos empregos ia dar,
né? Uma série de coisas. Eu agradeço a você, deixo um abraço muito forte e espero sempre contar com a sua participação aqui nesse nosso programa. Eu agradeço a participação.